Então, ele não enxerga o procedimento de amputação como um procedimento para salvar a vida dele. Ele enxerga, de fato, como algo que está sendo mutilado, retirado do corpo dele. Então, sempre é um processo muito difícil de adaptação. O áudio para você está bom? Está. Sim. Tá. Então, a palavra amputação vem do latim, né? Ambi, em volta de, e putatio, podar, retirar. Ou seja, eu vou retirar algo que está em volta de determinado membro. Então, corresponde ao último recurso para salvar uma vida. Então, o médico ele já tentou absolutamente de tudo, mas ele não está conseguindo êxito em absolutamente nenhum tratamento. Então, a única forma de salvar a vida do paciente, geralmente para que não haja uma infecção generalizada, é, no caso, a amputação, é retirar aquele membro para que aquela infecção não se instale em todo o seu corpo. Então, perda de uma parte do eu, em que a imagem corporal fica comprometida e profundamente alterada. Eu conversei muito com vocês sobre o paciente ele relatar que ele conviveu com aquele membro durante a vida inteira dele, né? E de repente ele precisou retirar, mesmo que seja para salvar a vida dele, a fase de aceitação nunca vai ser fácil. E óbvio que quando a gente já conversou sobre isso também, quanto mais jovem é realizado esse procedimento, mais fácil vai ser a aceitação dele. E essa alteração ela vai produzir uma desvantagem física permanente, provocando muitas vezes alterações das necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais. Então, a definição de amputação é a retirada normalmente cirúrgica. Professora? Oi? O slide não está passando para a gente, tá como se ela não tivesse expandido a tela. Sério? Deixa eu... Não tá normal não aí? Não. Tá, então deixa eu tirar. E agora? Nada. Espera aí. Espera aí que eu vou tirar e vou colocar de novo. Vamos lá, vou compartilhar de novo. E agora, como é que tá? Ainda nada. Professora, aperta ali em habilitar a edição. Tá, peraí.
E agora? Agora foi. Tá. Tá todo mundo enxergando aí? Tá Sim. todo... Tá. Então, vamos lá. Então, é a remoção cirúrgica de uma extremidade do corpo por meio de uma cirurgia ou de um acidente. Vocês vão ver que tem as causas de alguns acidentes, tá? Tem as causas das amputações, dentre elas a amputação traumática, que seria por conta do acidente. Então, o único meio de fornecer uma melhoria de qualidade de vida e não um fim em si mesmo, sendo um processo através do qual se alcançam novos horizontes. Então, a gente sempre precisa explicar isso para o paciente, tá? Que é um meio que a gente... Só um instantinho. Ai, abre aí para Nana. Então, o único meio que esse paciente ele vai ter para que ele possa ter uma qualidade de vida, para que ele possa viver, para que ele possa andar novamente, porque ele vai passar por um processo de reabilitação na qual ele vai poder utilizar uma prótese, então ele vai poder recuperar a função daquele membro. Então, o nosso papel nesse momento não é só reabilitar a parte física desse paciente, mas é fazer com que ele se integre novamente na sociedade. Isso é muito importante. Qualquer paciente de vocês, gente, em especial o paciente que passou por essa amputação, por esse procedimento, ele vai precisar se integrar novamente à sociedade, tá? E aqui tá dizendo que tá pausado. Peraí, que tá dizendo aqui que tá pausado. Parou aí para vocês, né? Ainda está aparecendo para vocês? Karen? Tá aparecendo? Tá aparecendo aí? Sim, falta só expandiu. Expandiu? Tá. Vê se vai passar o slide aí. Tá passando? Passou o slide? Sim. Ok. Então, há 3 razões principais pelas quais uma amputação é realizada. A primeira, o membro foi afetado por uma gangrena, tá? Quando o tecido do corpo começa a morrer como resultado da perda do suprimento de sangue, ou seja, ele teve uma hemorragia. Um membro representa um perigo com risco de vida, tá? Então, algum tipo de infecção, paciente com pé diabético acontece muito, ele não tem um retorno venoso adequado, então ele feriu, ele não conseguiu cicatrizar, até mesmo pela falta de oxigênio, e por isso ele precisou levar a amputação. E o membro ele sofreu algum trauma grave, né, algum acidente, e aí não foi nem a questão cirúrgica realmente, foi devido ao trauma que levou ele à amputação. Obrigada. E a gente tem aí algumas causas, dentre elas as principais é a necrose, tá? Então, o paciente ele vai ter uma doença vascular periférica normalmente, ou ele sofreu alguma queimadura. Vocês vão ver os procedimentos, hoje vocês vão ver os procedimentos hospitalares especiais, né? Que um dos procedimentos que é feito é a fasciotomia, justamente para ter uma descompressão daquele membro, para que ele consiga oxigenar e não levar à amputação. E o congelamento, que também vai levar à necrose do tecido. As congênitas, que é quando esse paciente ele já nasce com a malformação, daquele membro. Então, alguns médicos eles optam por amputar justamente para que aquele paciente ele tenha função no membro. Então, às vezes ele nasce com o pé, né, o pé torto congênito. Então, o médico ele opta por amputar, colocar uma prótese e aí esse paciente ele vai conseguir ter uma deambulação normal, né, funcional. Traumas, que é quando esse paciente ele já amputa aquele membro no acidente. Tumores, que no caso é o osteossarcoma, então
O médico, ele percebe que o paciente ele está com um tumor ósseo que pode evoluir aí para um câncer, ele opta logo por tirar para que não haja uma metástase. E as infecções, né, que é a osteomielite, que acontece muito com os pacientes diabéticos, com os pacientes que têm a doença vascular periférica, que vai levar, no caso, a necrose, um vai levar ao outro, tá? Uma causa vai levar à outra. Se tiverem alguma pergunta, vocês podem me interromper. Gente, o coto, ele vai ser o membro residual. Ele é a parte mais importante para a fisioterapia. Tá? Então, se esse paciente ele não tiver um coto adequado, ele não vai conseguir receber a prótese. Se ele tiver um coto muito flácido, se ele tiver uma espícula óssea que vai gerar muita dor, ele vai perder sensibilidade. Se tiver alteração de sensibilidade, ele também não vai conseguir receber a prótese. E isso, quando eu falo em relação ao coto e em relação à prótese, vale muito mais para membro inferior do que para membro superior. Por quê? Bora pensar um pouquinho. Por que que o coto ele precisa ser muito melhor, muito mais bem feito no membro inferior do que no membro superior? Pela descarga de peso, professora. Exatamente, Natália, pela descarga de peso. Então, esse paciente, na hora que ele vai deambular, vai ter uma pressão do coto sobre a prótese, né? Ou da prótese sobre o coto. E aí, ele vai, se esse coto ele não tiver bem feito, ele não vai conseguir deambular, ele não vai conseguir ter função e não vai conseguir utilizar aquela prótese, tá? Então, para Carvalho 2001 e Mai 93, é um membro residual de amputação. Então, para executar uma amputação, o médico deve remover o membro doente, mas ele deve preservar o máximo de pele, fluxo de sangue e tecidos nervosos saudáveis o quanto possível, considerando onde o membro terá boa circulação e onde permanecerá um coto que permita a boa adaptação da prótese. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês que sempre o osso ele precisa estar menor do que as partes moles, tá? Nunca a gente vai deixar o osso no mesmo nível do músculo, porque eu preciso ter um pouquinho mais de parte mole para poder fazer a sutura e proteger aquele osso que foi removido. Então, o coto de amputação, agora considerado como novo membro, é o responsável pelo controle da prótese durante a posição ortostática e a deambulação, e deve apresentar aí algumas características, tais como o nível adequado, o coto estável, a presença, no caso no coto, né, de deformidades nas articulações proximais ao coto, vai poder aí dificultar a deambulação e a protetização. Por isso que a gente não, né? O médico que vai fazer a amputação, que vai realizar a amputação, ele tem que optar em fazer sempre a remoção o mais distante possível da articulação. Ou ele desarticula todo aquele membro, ou ele faz um coto um pouco mais distante da articulação. Senão vai ter aí uma deformidade, ele não vai conseguir protetizar. Entenderam isso? Vocês entenderam isso? Sim, professora. Ok. Então, o coto, se ele ficar próximo a uma articulação, ele vai poder gerar uma deformidade, o que vai dificultar aí o processo de protetização dele. Então, melhor desarticular, perder todo aquele membro, do que ficar muito próximo à articulação e aí perder a função daquele membro. A presença de um bom almofadamento, o bom estado da pele do paciente também é importante. Então, nós, enquanto fisioterapeutas, a gente precisa também verificar a pele daquele paciente, ver se está vermelho, se está hiperemiada, se está com algum processo alérgico, se está ressecada. Então, a gente deve sempre visualizar e avaliar o estado da pele do paciente.
Ausência de neuroma terminal, tá? Então, para certos níveis de presença de neuroma, vai impedir aí o contato ou a descarga distal. Vocês vão ver que os neuromas, normalmente, eles são gerados pelas espículas ósseas e eles geram muita dor nesse paciente, muita dor. Ele deve ter uma boa circulação arterial e venosa e vocês vão conseguir verificar isso através do estado da pele do paciente, uma boa cicatrização e a ausência de edema significativo. A gente vai ter uma aula aí de avaliação em que o edema desse paciente, ele sempre vai precisar ser avaliado, porque a gente só vai conseguir liberar a prótese, medir a prótese, quando esse edema ele estiver estabilizado. Se ele ficar diminuindo por semana alguns centímetros, a gente não vai ter como fazer a medição da prótese, porque ou pode ficar frouxa ou pode ficar muito apertada. Então, a gente sempre precisa estar avaliando o edema nesse paciente. E aí a gente tem alguns níveis de amputação, tá? E aí vocês vão ver, gente, que ou a gente fala que ele desarticula o membro, que a gente vai chamar, por exemplo, de desarticulação do joelho, tá? Desarticulação do pé, ou ela vai ser feito corte na metade do osso, que é trans o nome do osso. E aí a gente vai ver agora as principais. Então, para a padronização da terminologia ortoprotésica, foi desenvolvido um sistema de classificação internacional para definição dos níveis de amputação, e agora a gente vai ver aí os principais. A amputação parcial de dedos e pés é feita uma incisão de qualquer parte de um ou mais dedos do pé. Então, se foi retirado aí uma parte dos dedos, a gente chama de amputação parcial de dedos e pé. Desarticulação do nível da articulação metatarsofalangiana. É feita a desarticulação da metatarsofalangiana, tá? Então, não vai ficar aí nenhuma parte do osso do metatarso, não é cortado no meio dele, é feito a desarticulação desse osso. Parcial de dedo do pé ou ressecção em raio. Ei, não faça isso. Não é para fazer isso. Ressecção do terceiro, quarto e quinto metatarso e dedos, tá? Então, é feito aí a retirada das falanges e de alguns metatarsos. Não necessariamente de todos, tá? E aí, no caso, a gente não faz também a desarticulação. A gente vai retirar a metade dos metatarsos. A gente faz o corte nos metatarsos. Vejam que nesse raio-x, muito provavelmente, esse paciente sofreu um trauma, né? Então, ele vai já foi feito, tem algumas fraturas em ambos os pés, e aí ele vai fazer a retirada de falanges e dos metatarsos. A gente chama aí de amputação parcial de dedo do pé e a ressecção em raio do terceiro, quarto e quinto metatarso e dedos. A transmetatársica é uma amputação através da secção medial de todos os metatarsos. Então, enquanto uma é feita a desarticulação, nesse é feito o corte na metade dos metatarsos. Ele ainda preserva aí uma parte dos metatarsos. Hoje em dia é raro realizar essa cirurgia, tá? Mas ainda é feito. Eles preferem fazer a desarticulação do que manter aí alguma parte desses metatarsos. Espera. A amputação de Symes é feita a desarticulação da tibiotársica, podendo envolver a remoção dos maléolos e das partes distais da fíbula e da tíbia. Tá? Então, é feito toda a retirada do pé do paciente, ele fica sem nada, o pé dele é desarticulado, e pode ser feito também a retirada das partes distais da tíbia e da fíbula. A gente chama aí de amputação de Symes,
ou até mesmo desarticulação do pé. A amputação transtibial é realizada entre a amputação de Symes, tá? Que vocês acabaram de ver aqui, e a desarticulação do joelho. Então, é feito na metade da perna. Podemos dividi-la em 3 níveis: transtibial do terço proximal, médio e distal. Então, quanto mais próximo da articulação do joelho eu tiver, menos funcional vai ser a articulação. Então, para esses níveis, devemos considerar a importância funcional da articulação do joelho na reabilitação e na deambulação dos pacientes amputados. Certo, gente? Alguma pergunta sobre a amputação transtibial? Tudo ok? Então, a amputação transtibial, a gente vai retirar na metade do osso. Na metade do osso não, né? No osso da tíbia e da fíbula. Mas ela pode ser proximal, médio e distal. Ainda sobre a transtibial, os cotos podem apresentar uma tendência à deformidade em flexão do joelho, tanto maior quanto mais proximal for o nível da amputação. Expliquei isso para vocês. Então, quanto mais próximo eu tiver a amputação do joelho, maior vai ser o nível de deformidade, principalmente para flexão. A desarticulação do joelho é melhor realizar a desarticulação do joelho do que uma transtibial proximal, porque aí eu vou conseguir ter uma adaptação da prótese maior e a patela normalmente ela vai ser preservada, tá? Então a desarticulação do joelho ela vai ser indicada a pacientes com traumatismos ortopédicos irreversíveis, para casos de anomalias congênitas da tíbia e ou fíbula e para alguns tumores mais distais. E aí vai se preservar aí a patela. Em virtude do comprimento total do fêmur, o paciente com desarticulação do joelho apresenta uma boa alavanca de movimento, seguindo um grande controle sobre a prótese. Alguns pacientes, eles vão apresentar um ligeiro grau de deformidade em flexão do quadril, causado por posturas inadequadas. Então, alguns pacientes, quando eles fazem a amputação, né, uma desarticulação do joelho, eles acabam fazendo uma flexão de quadril. Eles acabam fazendo uma flexão de quadril quando eles estão deitados. E aí eles vão fazer uma rotação, né? Uma rotação externa com uma abdução. E pode ocasionar também uma deformidade no quadril desse paciente que fez uma desarticulação de joelho. Ok? Ok, gente? Alguma pergunta? Então, se eu perguntar qual a deformidade que esse paciente que fez a desarticulação do joelho pode fazer, qual é? Flexão de quadril com uma leve abdução. Tá? E aí a transfemoral. Existem alguns pesos também em relação à transfemoral e em relação à desarticulação de quadril. Mesmo pensamento da transtibial com a desarticulação de joelho. Então, quanto mais proximal da articulação eu tiver a amputação, maior vai ser o grau de deformidade e aí o médico ele pode optar por fazer a desarticulação. Vocês estão entendendo? Tudo ok? Então, a amputação transfemoral, o próprio nome já diz, não é desarticulado, é feito um corte no fêmur, podendo ser proximal, médio e distal. Então, refere-se a todas as amputações realizadas entre a desarticulação do joelho e a desarticulação do quadril. E ela vai se dividir também em 3 níveis, transfemoral do terço proximal, médio e distal. Pode apresentar deformidade em flexão e abdução de quadril, que eu falei para vocês que também vai ser o mesmo tipo de deformidade de desarticulação do joelho, porque o paciente ele deitou, ele puxou a perna e ele jogou a perninha para o lado, tá? Ele joga o coto para o lado, o membro residual para o lado, fazendo uma abdução. Então, quanto mais proximal o nível de amputação, maior a tendência à deformidade. Eu vou bater isso na tecla, isso vai cair na prova, tá? Quanto mais proximal
da articulação for a amputação, maior vai ser o grau de deformidade daquele membro. Os amputados transfemorais apresentam durante a marcha um gasto energético 65% maior que os cidadãos não amputados. Tá? E aí a transfemoral. Aqui desse lado a gente consegue ainda um nível bom, em que o paciente ele vai conseguir ter uma boa adaptação da prótese. Aqui eu já estou muito próximo à articulação do quadril. Então, para eu encaixar uma prótese aqui, eu já vou ter uma dificuldade maior. Então, o meu nível de deformidade para essa articulação também vai ser maior. Então, o médico ele precisa avaliar, ele precisa ter muita empatia na hora de realizar essa amputação. Vantagens da desarticulação do joelho em relação à amputação transfemoral. Vai ter o maior braço de alavanca, óbvio, tá? Então, eu preservei mais osso e eu desarticulei o joelho, então a minha articulação do joelho ela tá livre, então o meu braço de alavanca vai ser maior. Eu vou ter maior força muscular porque o meu quadríceps, os meus isquios tibiais, eles foram preservados. Eu vou ter uma possibilidade de descarga distal, justamente por eu ter a articulação do joelho livre. Eu vou ter bom controle rotacional sobre a prótese, melhor suspensão protética, porque ela vai ter um encaixe maior também. Facilidade para colocação e remoção da prótese e um menor gasto energético durante a deambulação. E aí a desarticulação do quadril é feita a nível da articulação coxo-femoral e a pelve ela vai ficar intacta, né? Então é como se eu estivesse retirando aí somente o fêmur. Tá? Aqui eu ainda posso preservar ou não a cabeça do fêmur. Então eu vejo aí na primeira imagem a transtibial. Aqui eu tô no nível bom, porque eu ainda tenho uma boa tíbia e uma boa fíbula. Aqui eu tenho a desarticulação do joelho com preservação de patela. Aqui eu vou ter a transfemoral. Eu também tenho um bom nível, a gente vê aí, ela é bem distal, né? Ela é uma transtibial a nível distal. E aqui eu tenho uma desarticulação do quadril. Nesse caso, eu preservei a cabeça do fêmur. Então, a avaliação do nível da amputação e da qualidade do coto são de fundamental importância, e destes aspectos depende em grande parte a possibilidade de reabilitação do indivíduo. No entanto, a maior parte das amputações situam-se nas regiões acima e abaixo do joelho. E agora eu vou passar o vídeo aqui para vocês.